minhas amadas, como é que vão vocês? Eu espero que todo mundo esteja em segurança, esteja bem, esteja em casa, né? A gente chega aqui na nossa aula de análise morfológica e a gente está acabando esse conteúdo que é tão grande, tão extenso, mas tão importante para a gente aprender o português. Beleza? Todo mundo focado? Eu sei que é a última aula do dia, já já vocês vão poder ir descansar, aproveitar o final de semana em casa, em segurança, mas já já vocês vão poder descansar. Mas enquanto isso, foquem aqui comigo, vamos junto aprender a segunda parte de pronomes. Dessa vez eu vou me despedir aqui da minha carinha, porque nas últimas aulas a gente tem que ficar trocando minha cara de lugar e isso não é muito legal. Então, vamos só ficar com o meu áudio. Bom, pronome, como a gente conversou na última aula, é uma classe gramatical que é autoexplicativa. Pronome, ela está aqui em função do nome, em função do substantivo. A função do pronome é acompanhar, fazer referência ou substituir o substantivo. Então, quando a gente pega essa frase aqui, essas duas frases, na verdade, essas duas orações. Maria foi ao mercado, ponto. Maria achou tudo caro. Como a gente conversou na última aula, se a gente fica repetindo o substantivo várias e várias vezes, isso torna o texto cansativo, um texto pobre, um texto que fica se repetindo. A gente não fala assim, geralmente, a gente não lê assim, geralmente. O que a gente faz? A gente utiliza pronomes, né? Maria foi ao mercado, ela achou tudo caro. O ela está se referenciando ao substantivo que já foi mencionado, que é o nome Maria, um substantivo próprio, no caso, né? Então, a gente utiliza o pronome para fazer esse tipo de ponte, para acompanhar, referenciar ou substituir o substantivo. A gente vai fazer uma breve revisão das classes de pronome que a gente já viu até agora, né? A aula passada foram de algumas classes de pronomes e a gente vai dar uma revisada, porque eu sei que pronome é uma classe de palavras bem rica, bem complexa, com bastante coisa para entender, para assimilar de uma vez só. Então a gente vai com calma. Vamos rever tudo que a gente já viu. Primeiro deles, pronome pessoal. O pronome pessoal, ele recebe esse nome porque ele se refere à pessoa do discurso. Quem são as pessoas do discurso? Eu, quem falo, primeira pessoa. Tu, com quem eu falo, segunda pessoa. Ele, ela, terceira pessoa, de quem eu falo. Essas são as pessoas do discurso, certo? Dentro dos pronomes pessoais, a gente tem duas categorias. A gente tem a categoria dos pronomes retos, pronome pessoal do caso reto. Reto por quê? Porque ele diretamente substitui o substantivo. Esse trava-língua mesmo. Substitui o substantivo. Uma coisa muito importante, eu sempre comento com vocês que sujeito, predicado, objeto de um verbo, aqui no caso do oblíquo, complemento, a gente vai se aprofundar nisso em análise sintática, que vai ser a nossa próxima matéria. Mas, como o português é um conjunto, é um estudo complexo, ele se conecta, né? Então, a gente tem aqui o pronome pessoal do caso reto, ele é um sujeito, ou seja, ele realiza uma ação, ele pode realizar uma ação e pode substituir o substantivo diretamente, né? E são eles: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. A gente também tem os pronomes pessoais do caso oblíquo, que eles não atuam como sujeito. Vocês vão entender por que eu estou dando ênfase nisso de não atuam como sujeito mais para frente. Ele serve como um objeto de um verbo, como um complemento, e são eles: me, comigo, te, contigo, olha, se consigo. A tabelinha de todos os pronomes que a gente já viu está no PDF da aula passada, lá no Moodle. Todas as aulas de análise morfológica, todas as aulas online que a gente teve até agora, estão registradas aqui no YouTube. Todos os PDFs que eu já passei estão registrados lá no Moodle. Acessem, esse conteúdo é para estudo de vocês, tá bom? Para estudo, para consulta. E, se tiverem alguma dúvida, como eu sempre digo, estou disponível no WhatsApp, tá bom? E estou disponível aqui na caixinha de chat do lado do vídeo. Se vocês tiverem uma dúvida agora, mandem aqui e não esqueçam de colocar o nome completo e turma de vocês. Agora, eu tenho um exercicinho para vocês. A gente vai trazer alguns exercicinhos aqui nessa aula,
Vou dar um tempinho para vocês e a gente vai corrigir juntos, tá bom? O primeiro deles é muito tranquilo. Se eu falo, tudo está certo entre, qual são os pronomes corretos a serem utilizados? Eu e ele? Mim e ele? Ou nós tudo? Alguns segundinhos aí para vocês colocarem aqui na caixinha do chat qual é a alternativa correta. Valendo! Tempo esgotado. Quem respondeu a alternativa B acertou. Tudo está certo entre mim e ele. Nossa, mas não é assim que geralmente a gente fala. A gente fala entre eu e ele, certo? Sim, a gente fala geralmente assim no nosso cotidiano. Mas não é o correto segundo a gramática. Por quê? A gente não pode unir dois pronomes do mesmo caso juntos. A gente não pode colocar eles juntos, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa tabelinha de pronomes pessoais. Eu e ele, tudo está certo entre eu e ele, são dois pronomes do caso reto. Eles não podem estar juntos. Assim como seria errado se a gente falasse, está tudo certo entre mim e contigo. Um pouco mais estranho, né? A gente não fala assim. Mas a gente não pode usar dois tipos de pronomes em uma mesma frase. A gente tem que fazer essa alternância. Eu e, no caso, mim e ele, certo? Então, quem colocou a alternativa B, acertou. Lembre-se sempre disso, tá bom? Outra questão para vocês colocarem qual vocês acham que é certo aqui na caixa do chat. O que for para mim fazer, faço. O que for para eu fazer, faço. Mim ou eu? Qual oração está correta? Valendo! Tempo esgotado. E quem falou alternativa B novamente acertou. A gente sempre ouve aquela frase, aquele meme de mim não conjuga verbo, mim não conjuga verbo. Tá, mas por que mim não conjuga verbo? Vamos lembrar do que eu acabei de falar para vocês e que eu reforcei bastante? O pronome pessoal, ele é um sujeito, certo? Sujeito é quem tem uma ação na frase, tem uma ação, né, que pode fazer alguma coisa. Eu fui, eu comprei, ele foi à festa, né? Esses são os sujeitos das frases, eles têm ações. O pronome pessoal do caso oblíquo não é sujeito, ele não tem nenhuma ação. Logo, não faz sentido mim conjugar um verbo. Não faz sentido mim ter uma ação na frase, porque essa não é a função dele, beleza? Então, quando vocês ouvirem o mim não conjuga verbo, é por isso. Porque só o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, eles, nós, vós, eles, que tem essa atuação, é um sujeito na frase. Beleza? Tudo certo? A gente vai agora para os pronomes possessivos. Como diz o nome, um pronome possessivo ele indica. Possessivo, tô doida. Um pronome possessivo ele indica uma relação de posse, né? Então a gente já viu alguns exemplos: meu, teu, sua, nosso, vossa, seu e todas as variações de plural e de gênero, certinho? E aí, eu tenho um outro exercício para vocês. Coloquem aqui no chat. A mãe pediu que a filha arrumasse seu quarto. Arrumasse o quarto de quem? Alternativa A, da mãe. Alternativa B, da filha. Valendo. Coloquem de quem é esse quarto. Tempo esgotado. E quem respondeu? Bem, quem respondeu qualquer uma das alternativas não está correto. Por quê?
Tem uma coisa muito interessante relacionado a pronomes pessoais, que é ambiguidade. O que é uma ambiguidade? Quando uma mesma coisa quer dizer duas, certo? Quando a gente utiliza recursos de ambiguidade não propositais, né? Então, você não está fazendo isso para ser poético, né? Como uma figura de linguagem, isso prejudica o entendimento do seu texto. Na nossa língua cotidiana, a gente utiliza o seu e o sua para qualquer coisa. Ah, seu carro, né? Arrume o seu quarto. Só que a gente não respeita as pessoas do discurso. Por isso que essa frase aqui, ela fica confusa, ela não fica clara, porque o seu, ele é utilizado para terceira pessoa do discurso, certo? De quem eu estou falando? Se a mãe estava se referindo à filha, né? A pessoa, a mãe, com quem ela estava falando era a filha, ela não utilizou o pronome possessivo correto, certo? Quando isso acontece, gera ambiguidade, ok? E aí eu vou colocar alguns exemplos aqui para que isso fique mais claro. Por exemplo, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Esses são pronomes pessoais do caso reto, né? Deixei essa legenda aqui para quando vocês forem estudar, fique mais fácil. E aí vocês podem notar que o você e o vocês está em laranjinha. A gente abordou isso na última aula. Por mais que a gente utilize a gente conjugue o você, a gente use o você mais do que tu, mais do que alguma coisa assim, ele é um pronome de tratamento. Ele não é um pronome pessoal, certo? Pronome de tratamento é aquele que se refere às pessoas, né? Então, você, senhor e senhora, vossa senhoria, vossa excelência, vossa magnificência, esses são os pronomes de tratamento. Aqui a gente está falando de pronome pessoal. Mas, como a gente utiliza cotidianamente o você, coloquei ele aqui junto, tá bom? Então, eu não dormi na minha cama. Eu, minha, primeira pessoa do discurso. Tu não dormiste no seu quarto. Tu, teu. Nós, nosso. Vós, vossa. Ele, ela, sua. Certo? Então, quando a gente está falando da terceira pessoa do discurso, a gente usa o sua, seu. Quando a gente está falando a segunda pessoa do discurso, tu, teu, tua, certo? Ah, tudo bem, a gente não utiliza assim comumente, né? Ah, arruma a tua cama, né? Mas uma coisa é a linguagem informal que a gente fala com os nossos amigos, isso a gente já aprendeu, a gente já discutiu sobre na segunda aula de português que a gente teve. Uma coisa é a linguagem informal, que a gente conversa com os nossos amigos, com nossos familiares, pela internet, mas a gente precisa ter a noção da linguagem culta, da linguagem que respeita as normas ortográficas, a gramática, tudo certinho. Porque é isso que cai na prova, tá bom? Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de ambiguidade aqui pode super cair numa questão de interpretação de texto do vestibulinho da ETEC, né? Apareceu uma frase assim, a mãe pediu que a filha arrumasse seu quarto, e o enunciado da questão ser o quarto é de quem? A quem o texto se refere quando fala seu quarto. E aí vocês têm que estar afiados, né? Pô, seu se refere a tal pessoa do discurso, tá? Então, tal coisa. Beleza? Outros usos de pronome possessivo, né? Que são mais comuns na nossa linguagem falada, na nossa linguagem coloquial. Não se preocupe, minha senhora, nós resolveremos o assunto. Essa senhora, ela é uma posse minha? Eu tô aqui, eu possuo essa senhora? Não. Quando a gente utiliza esse minha senhora, meu senhor, meu bem, a gente tá. Meu bem não, né? Meu bem entra na questão do afeto. Mas quando a gente entra nessa questão de minha senhora, a gente está demonstrando respeito. Quando a gente fala, meu filho, por favor, tenha cuidado. Meu bem, eu tenho um carinho tão grande para você. A gente está utilizando esse pronome possessivo para demonstrar afeto, né? Seu irresponsável, você podia ter morrido.
a gente está falando o quê? A gente está chamando atenção, a gente está fazendo uma ofensa, né? Você fala, seu babaca, seu idiota, né? O uso desses pronomes possessivos, ele está indicando uma ofensa ou uma chamada de atenção, nesse caso. Aquela estátua já deve ter seus 15 anos, né? Ah, quando eu tinha lá para os meus 15 anos, eu estava em tal ano escolar, né? Isso é um cálculo aproximado, é uma estimativa. Também pode ser usado para essa função. Seu Marcos, boa tarde, né? Mãe, eu vou passar ali na venda do seu Antônio, né? Esse seu, é um tratamento coloquial, né? Porque ele não tá lá dentro das nossas nossos exemplos de pronomes de tratamento aqui, de pronomes de tratamento. É um tratamento coloquial, que a gente fala, eu vou ali na vendinha do seu Luiz, né? É um tratamento coloquial. De novo, isso pode super aparecer em um texto da ETEC, né? Ou em algum texto que vocês venham a ter que analisar, né? Identifique a função desse pronome possessivo, né? Ou a que classe gramatical se refere isso aqui, né? Esta palavra. De novo, interpretação de texto e estudo da classe de pronomes. Pronome demonstrativo. Na última aula, a gente aprendeu só uma utilização do pronome demonstrativo que foi referente à posição, né? Que é a posição espacial. Espacial do Via Láctea? Não. Espacial do espaço físico. Se eu falo para vocês não estão me vendo, mas eu estou segurando minha garrafa d'água, companheira de todas as aulas. Esta garrafa é transparente. Esta por quê? Porque eu que estou falando, eu estou próxima do objeto de que a que eu me refiro, certo? Esta garrafa é transparente. Se eu me refiro a você, né? Com quem eu estou falando? Esse celular que você está assistindo à aula está conectado à internet? Esse local em que você está sentado é confortável? Esse está próximo, o objeto a qual eu me refiro, está próximo de quem, né, de quem não, desculpa, com quem eu estou falando, certo? E aí se eu falo, aquela ETEC que fica em Perus acolhe o projeto Raízes. Aquela ETEC não está próxima nem de mim e nem de com quem eu estou falando, está longe dos dois. O objeto está afastado dos dois, eu utilizo aquele, aquela ou aquilo. A gente também tem a situação da relação do tempo. O que isso significa? Este mês está apertado de grana. Este dia foi muito bizarro. Este ano está sendo muito confuso, né? E confuso para fazer um elogio, né? Porque esse ano está sendo bizarro, né? Mas quando eu tô falando de tempo presente, eu utilizo este, porque está próximo, está próximo não, ele é agora, é aqui agora, este ano, este dia, este mês. Beleza? Tempo presente, este ou esta, ou isto, né? Para o indefinido. Passado ou futuro próximo. Essa semana que passou, não teve aula de português. Espero que vocês tenham sentido falta. A gente não teve aula de português, hein? Essa semana que passou foi semana passada, né? Foi outro dia, né? Foi próximo. Essa semana que passou. A mesma coisa se eu dissesse para vocês. Essa próxima semana tem previsão de chuva. Essa próxima semana. Entendem? São unidades de tempo próximas. Então a gente utiliza esse ou essa ou isso para indefinido, certo? E quando a gente se refere a passado ou futuro distantes? Provavelmente vocês já devem ter ouvido uma pessoa mais velha falar: "Ah, aquele tempo que era bom, né? Naquela época isso não aconteceria." Ou, se você está filosofando, né? Um dia aquilo tudo ficará claro, né? Aquela época, aquilo tudo ficará claro. São tempos distantes, são passados e futuros distantes.
Quando a gente utiliza essa distância, a gente utiliza aquilo, aquele ou aquela. Sucesso? Relação de tempo tá tranquilo? A gente viu a relação de espaço, a relação de tempo, e a gente vai falar agora sobre as posições nas frases. Esta vida é muito curta, portanto, cuide da sua saúde. E mais do que nunca a gente está vendo quanto é importante cuidar da saúde, né, gente? Esta vida é curta. Se o pronome demonstrativo está antes do substantivo, a gente vai utilizar esta. A vida é passageira e não deixarei essa passar sem realizar os meus sonhos. Olha que bonito, né, gente? A vida, que vida, substantivo, o pronome demonstrativo está depois dela. Depois do substantivo, eu utilizo essa. Antes do substantivo, esta. Depois do substantivo, essa. Tranquilo? Bem facinho, né? E aí a gente tem esse exemplo aqui, para mostrar que tem que tomar cuidado, tem que ter atenção. João e Carlos são amigos. Este é padeiro e aquele é mecânico. Quem é quem? Ó céus. Vamos lá. João e Carlos são amigos. Até aí tudo bem. Este é padeiro e aquele é mecânico. Quando o nome está mais perto do pronome, eu vou utilizar o pronome este. Quem está mais perto, vejam que a setinha é menor. Então, se vocês tiverem o caso de ter dois nomes ou dois substantivos, nesse caso, são dois substantivos próprios, porque se referem a nomes de pessoas. Mas podia ser, sei lá, mesa e cadeira estão na sala. Esta é amarela e aquela é azul. O substantivo que está mais próximo do pronome vai receber o este, ou esta, ou isto. O que estiver mais longe, notem que a seta é bem maior, vai receber o aquele, aquela ou aquilo. Sucesso? Tomar uma aguinha aqui. Pronome de tratamento. Gente, esse não tem segredo. Indica uma pessoa com quem você está se falando, né? Então, se você está falando com uma pessoa que você tem intimidade, num contexto mais informal, você vai utilizar o você. Se você está se referindo a uma pessoa que é de mais idade ou que você não tem intimidade, a gente utiliza senhor e senhora. E a gente tem os mais específicos. Então, por exemplo, Vossa Magnificência. Eu vou utilizar especificamente para um reitor de faculdade, né? Para entender todos os usos, acessem o PDF da última aula, que lá tem uma tabelinha com todos os pronomes e todos os usos, né? E, de novo, reforçando, poxa, professora, mas provavelmente nenhum de nós, né? Eu não sei, mas provavelmente a gente não vai conversar com nenhum príncipe ou nenhuma princesa ou com o papa, não sei, né? Vai que. Mas é importante que vocês saibam porque isso identifica uma pessoa, né? No vestibulinho da ETEC não tem redação, mas imagina se vocês têm que fazer alguma redação na vida de vocês e tá lá. Escreva uma carta para o prefeito da sua região falando dos efeitos do coronavírus. Poxa, como é que eu me refiro ao prefeito? Né? Como é que eu me refiro a um governador? Como é que eu me refiro ao presidente da república? Pronome de tratamento. Ou, e isso pode cair no vestibulinho da ETEC, né? Tem um texto em formato de carta. Vossa Magnificência. Tanana, 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 tanana. E aí o enunciado vem e pede para vocês. A quem essa carta é dirigida? Pô, aí você vai ter que saber o que é uma vossa... A quem se refere uma Vossa Magnificência, tá bom? Esse é o mais tranquilo de todos, mas é sempre bom a gente estar atento a isso, porque pode nos salvar muito em uma questão. E agora a gente vai para as categorias de pronomes que a gente ainda não tinha visto. Pronome indefinido. Como o próprio nome já diz, se refere a uma indefinição e se refere também à terceira pessoa do discurso.
Terceira pessoa do discurso é... Opa, me confundi. Terceira pessoa do discurso, ele ou ela, de quem eu estou falando. Aqui tem a lista dos pronomes indefinidos. E podem ver que eles realmente não têm uma definição. Nenhum, toda, qualquer, quanto, tanto, qual, né? Então, se eu falo para vocês, vai no mercado e me traz qualquer chocolate, né? Eu tô definindo qual chocolate eu quero? Não. Me traz qualquer chocolate. Muita gente gosta de pão de queijo. Eu tô falando quantas pessoas gostam de pão de queijo? Eu tô especificando? Não. Quando vocês se depararem com esse tipo de pronome, saibam que está demonstrando uma indefinição. Até aí tranquilo, né? Só que aí a gente tem esses dois casos aqui. Se eu, uma bela pessoa desastrada que sou, estou andando na rua, caio e machuco o joelho e não consigo levantar. O que eu vou olhar para as pessoas que estão à minha volta e falar? Alguma pessoa poderia me ajudar? Né? Alguém, alguma pessoa, alguém, qualquer pessoa pode me ajudar, pelo amor de Deus, né? Vamos utilizar esse pronome aqui, alguma. Alguma pessoa pode me ajudar? O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um pedido de ajuda, né? Eu tô pedindo ajuda para alguém. O que é muito diferente de pessoa alguma poderia me ajudar, né? Esse problema pessoal que eu tenho, pessoa alguma poderia me ajudar. Enquanto em uma posição o pronome está sendo um pedido de ajuda, se eu mudo esse pronome de posição, ele está sendo o quê? Uma frase negativa, está sendo uma negação, né? A posição do pronome indefinido pode mudar o sentido da oração. O que a gente vai fazer, né? O que a gente pode fazer para entender qual é a função desse pronome indefinido? Interpretação de texto. Ler essa frase e entender o que ela está querendo me dizer. Está querendo ser um pedido de ajuda? Está querendo ser uma negação? Isso só a interpretação de texto vai nos ajudar a entender. Tranquilo? Pronome interrogativo. Interrogativo que gera uma pergunta. Que, quem, qual, quais, quanto, quantas, quantos, né? Esses são os pronomes interrogativos. Eu sou estudante de jornalismo, né? E uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de jornalismo é uma coisa chamada lead. Lead é o primeiro parágrafo, um parágrafo mais importante de uma matéria que a gente tem que responder essas perguntas. Então, da próxima vez que vocês forem ler um jornal ou uma matéria na internet, vamos supor que a gente esteja falando de um acidente de carro, né? No primeiro parágrafo, vocês vão entender o que aconteceu. Um acidente de carro. Quem estava envolvido? Uma mulher de 25 anos, né? Qual o motivo? Quando que aconteceu? Quantas pessoas foram envolvidas, né? Todas essas respostas estão lá no primeiro parágrafo, beleza? Por quê? Porque elas são fruto de uma pergunta. A grande função do pronome interrogativo é gerar uma pergunta, tá bom? Segurem essa informação porque isso vai ser importante, né? E aí a gente tem as orações interrogativas, né? Interrogativas com pronomes interrogativos diretas. O que são diretas? Que diretamente é uma pergunta. Tem um ponto de interrogação. Lembrando, ponto de interrogação indica que é uma pergunta, né? Então, se eu falo para vocês, que dia é hoje? Quanto tempo falta para a prova da ITEC? Essas são frases com pronomes interrogativos diretos. Tem um ponto de interrogação. E temos as orações interrogativas indiretas. Vamos supor que eu estou em sala de aula. Eu pergunto, que dia é hoje? Ninguém me responde. Estou falando sozinha. Ninguém responde. E aí eu continuo. Perguntei que dia é hoje. Notem que esses dois exemplos aqui, eles não têm ponto de interrogação, certo? Não tem ponto de interrogação. Mas ainda assim, eles estão perguntando alguma coisa. Perguntei que dia é hoje.
Vamos supor que vocês vão comprar uma roupa com um amigo de vocês. Diga na sua opinião, qual dos dois é mais bonito? Qual dessas duas camisetas aqui é mais bonita? Eu não estou utilizando um ponto de interrogação, mas eu estou fazendo uma pergunta. Eu estou questionando alguma coisa. Isso é muito importante de vocês saberem. Indiretamente, sem um ponto de interrogação, eu estou fazendo uma pergunta, tá bom? E nos dois casos, com ou sem ponto de interrogação, eu vou utilizar os pronomes interrogativos, beleza? O último, mas não menos importante, a última, não menos importante categoria de pronomes é o pronome relativo. O pronome relativo ele tem a função de retomar um termo anterior e unir duas orações. Meu Deus, quanta função! Pois é. Vamos lá. Esses são os pronomes relativos. Que, quem, onde, quando, o qual, as quais, a qual, as quais, cujo, 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 cujos, cuja, cujas. Beleza? Vamos a um exemplo, né? Porque falar assim é meio aleatório. Ainda não li o livro. Ponto. O livro que você me deu. Ponto. De novo, a gente não fala desse jeito porque a gente está repetindo o substantivo, né? A gente está deixando o texto cansativo, a gente está deixando o texto pobre. Ao invés disso, a gente vai utilizar o pronome que. Além de evitar a repetição do substantivo livro, ele vai unir essas duas frases para que a gente não tenha que ficar criando mini frases, mini orações. A gente vai juntar as duas. Ainda não li o livro que você me deu. Esse pronome está fazendo referência ao substantivo que já foi mencionado, livro, livro aqui é esse substantivo, o que está se referenciando a ele. E ao mesmo tempo, está juntando essas duas frases para que a gente não tenha que falar meio robô, que nem essa aqui. E aí eu trouxe mais alguns exemplos. Eu comprei uma casa, ponto. Uma casa que fica num bairro próximo daqui. Repetição, texto cansativo. Ao invés disso, a gente utiliza o pronome. Eu comprei uma casa que fica num bairro próximo daqui. Não vi a bolsa que você está falando. Não vi a bolsa. Ponto. A bolsa que você está falando. Não vi a bolsa da qual você está falando, da qual você se refere, alguma coisa assim. Tá vendo? Nos dois casos, a gente tem um pronome que faz referência ao substantivo que já foi mencionado e junta duas frases. Essa é a função de um pronome relativo. Poxa, mas a gente acabou de ver que o pronome interrogativo tem os pronomes que, quem, qual, quais. E nos pronomes relativos também tem o que, quem, qual, quais. Como raio que eu vou saber qual é o uso, qual que é qual, né? Interpretação de texto. Lembrando, o pronome interrogativo, as frases interrogativas, as frases que contêm pronomes interrogativos, elas geram o quê? Elas geram uma pergunta. Então, por exemplo, que roupa você vai usar amanhã? Eu estou fazendo uma pergunta, certo? Diferente de a menina que você mencionou é muito inteligente. Eu estou utilizando a mesma palavra, que e que nos dois casos. Mas uma está gerando uma pergunta, eu estou fazendo uma pergunta. Na outra, eu estou referenciando o substantivo que eu já falei, né? E estou juntando as frases, mas nesse caso aqui ele está referenciando esse substantivo, que é o menina. Vamos ver outra. Gostaria de saber quem fez essa bagunça toda. Olha, não tem um ponto de interrogação. Complicou, né? Lembra que tem as frases, as orações interrogativas indiretas, que elas estão gerando uma pergunta, eu estou perguntando alguma coisa, sem necessariamente utilizar um ponto de interrogação. Então vamos ler de novo. Gostaria de saber quem fez essa bagunça toda, né? Estou fazendo uma pergunta. Diferente de as pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. Eu estou fazendo uma pergunta aqui? Não. Eu estou relacionando, referenciando o pronome. Opa! Estou referenciando o pronome de um substantivo a um substantivo que já foi mencionado.
A grande diferença entre um pronome interrogativo e um pronome relativo, mesmo que eles utilizem a mesma palavra, é a função dela. Se eu estou fazendo uma pergunta, se eu estou gerando uma pergunta, um questionamento, é interrogativo. Se eu estou referenciando, é relativo. Beleza? Para não errar, duas coisinhas que são muito importantes quando a gente está estudando pronomes relativos. O uso do pronome cujo. Cujo, cujos, cuja, cujas, né? O pronome cujo eu uso apenas e apenas exclusivamente, isso é uma coisa que a galera erra muito, coloca cujo em tudo quanto é lugar. Eu uso apenas para indicar posse. Tenho vários amigos cujas idades variam entre 20 e 25 anos. Cujas, porque as idades são uma posse dos amigos. Eu tenho tantos anos, certo? Esse é o escritor cujo livro é muito lido. Cujo. O livro é uma propriedade, é uma posse do escritor. Assim como aquela é a dona da loja cujas vendas dispararam no último trimestre. A gente também está falando de uma relação de posse, certo? Cujo e cuja eu só utilizo para indicar posse. E qual a diferença entre os pronomes onde e aonde? Vamos lá. Onde, sem o a, onde, eu utilizo quando eu posso substituir o onde por em que. O local onde eu trabalho fica no centro da cidade. O local em que eu trabalho fica no centro da cidade. Vamos lembrar das perguntinhas que a gente fazia para as preposições que a gente já teve. Quem trabalha, trabalha em algum lugar, certo? Se eu posso fazer essa pergunta e ter uma resposta em, eu vou colocar um em que. Logo, se eu posso substituir por em que, eu utilizo onde. O local onde eu trabalho, o local em que eu trabalho. Sucesso? E aí a gente tem essa música do Cidade Negra. Aonde você mora? Aonde você foi morar? Então quer dizer que essa música tá errada? Né? Esse tempo todo essa música esteve errada? Segundo a gramática, sim. Por quê? Quem mora, mora em algum lugar, certo? Então o correto seria onde, né? O correto seria onde você mora ou em que lugar você mora. Quem mora, mora em algum lugar, ok? Mas, poxa, professora, então a gente tem que abolir, cancela essa música? Pois não. Por quê? Porque a banda e os compositores, eles utilizaram uma coisa que a gente chama de licença poética. O que é uma licença poética? Quando em alguma letra de música, poesia, poema, algum nome de filme, ou algum texto, né, alguma coisa escrita, a gente não segue rigorosamente a gramática. Nesse caso aqui, se o compositor, se a banda fosse cantar onde você mora, onde você foi morar, ia perder o ritmo, né? Ia ter que estender o onde, ia ficar estranho, né? Então, os compositores utilizaram a licença poética para que a métrica da música, o ritmo da música, não fosse prejudicado. Mas olha que interessante. A letra tá aonde você mora, mas o nome da música é onde você mora. Então, quem compôs essa música sabia o que estava fazendo, sabia que o correto era onde, mas que a música, para que a música tivesse ritmo, utilizaram aonde. Entenderam? Aonde eu utilizo quando eu posso substituir por a que ou a qual. No lugar aonde cheguei, faz calor. No lugar aqui cheguei, faz calor. Um pouco estranho esse aqui, né? Mas quando a gente pode fazer essa substituição, a gente vai utilizar o onde, porque quem chega, chega a algum lugar. Sempre façam essa perguntinha pro verbo. Quem chega, chega a algum lugar. Então quer dizer que o meme do Pocoyo tá errado? Segundo a gramática, sim, né?
Quem vai, a gente também já falou em preposição. Quem vai a algum lugar ou vai para algum lugar. Então, o correto seria vai aonde ou vai para qual lugar, certo? Porém, de novo, a gente tem a mesma questão, licença poética. Porque um meme, isso aqui é um meme, a gente utiliza num contexto de internet, num contexto informal. Logo, a gente pode ter essa licença poética, né? Não teria tanta graça se eu dissesse vai aonde, né? Ou talvez até tivesse, mas um vai para onde é muito mais sonoro, mais expressivo. Então, tem essa licença poética porque é utilizado em um contexto informal, né? Se você vai escrever uma, uma redação, se você vai responder alguma questão de prova na escola, você precisa ter a noção da gramática culta, beleza? Na dúvida, sempre pergunte ao verbo. Quem vai a ou vai para algum lugar. Quem mora em algum lugar. Quem compra algo, compra alguma coisa. O verbo sempre vai te dar essas dicas. Tranquilo? E a gente tem a questão que os pronomes, eles amam as preposições. Já comentei nessa aula aqui que o estudo da língua portuguesa é integrado, né? A gente não vai estudar só o pronome, a gente estuda o pronome e ele se relaciona com substantivo, ele agora se relaciona com preposição e ele se relaciona com o verbo, muito com o verbo, né? Então a gente precisa estar atento a esses romancezinhos com outras classes gramaticais. E no caso desse aqui, vamos para esse exemplo. Essas são as pessoas, tananã, falei. Quem fala de alguma coisa, certo? Logo, é necessário uma preposição para acompanhar. Porque eu não vou falar para vocês, essas são as pessoas que falei. Essas são as pessoas quem falei. Notem que se eu uso só o pronome sozinho, isolado, fica confuso, certo? Então, como que fica? Essas são as pessoas de que falei, ou essas são as pessoas de quem falei, né? Nesse caso, o uso dos dois pronomes está correto, tá bom? Quando vocês forem estudar, eu deixei essa legendinha aqui para que vocês possam identificar melhor. O diretor recebeu os alunos com quem manteve uma longa conversa. A revista a que me refiro esgotou nas bancas. Olha só que interessante. O que é um pronome, ele está se referenciando ao substantivo, ele está juntando as frases, então ele está com as mesmas funções que a gente já conversou, só que ele está acompanhado de uma preposição. Quem se refere a alguma coisa. Olha essa preposição aqui e o pronome aqui para se referenciar ao substantivo, que no caso é revista. Beleza? Sempre faça a perguntinha para o verbo, sempre se atente ao substantivo. Tendo em mente essas duas coisas, vocês vão levar pronome numa boa, vocês vão levar preposição numa boa. Tranquilo? E aí, eu vou tomar mais um gole de água. E vamos falar sobre uma coisa, um quadro novo. Meninas, blogueirinha, momento blogueirinha, vamos falar de um quadro novo aqui nas nossas aulas. Mas eu estava conversando com a nossa equipe de português, com o Richard, com a Bruna, e a gente está sempre falando aqui, não, porque leitura, interpretação de texto, mas toda leitura é válida, obviamente, né? A gente já conversou isso em sala de aula. As leituras que vocês fazem de livros, de revistas que vocês gostam, até mesmo no Facebook, todo esse tipo de leitura é válida. E a gente vai dar algumas dicas a partir dessa semana, e mesmo quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente vai dar algumas dicas. Três coisas que são muito importantes. Antes de dar essas dicas, três coisas que eu quero ressaltar para vocês, que a gente já conversou no começo da aula, mas que é muito importante. Quando a gente vai prestar uma prova de vestibular, o cansaço é um fator muito preocupante. Por quê?
Essas provas, elas geralmente não são só o conteúdo, elas são o quanto você consegue assimilar daquele conteúdo naquele tempo, né? Então vamos lá. Vocês, jovens, jovenzinhos, já estão nervosos com aquela situação da prova. Vocês não têm o hábito de leitura, não têm o hábito de ficar muitas horas ali concentrado num texto, focado naquele monte de coisa que vem. E aí vocês têm 50 questões para responder, todas elas com um baita texto. Vai chegar na 20ª questão, vocês vão estar exaustos, porque vocês não têm o hábito de leitura, não têm o hábito de se concentrar por muito tempo. E tá tudo bem. Esse hábito a gente adquire aos poucos, certo? Então, o objetivo desses minutos de interpretação, dessas dicas semanais que a gente vai dar, a primeira delas é essa: estimular que o cérebro de vocês, que o hábito de leitura de vocês, cada vez mais vai ficando melhor. Cada vez mais vocês consigam se manter lendo e concentrados por mais tempo. Tranquilo? Uma segunda coisa que a gente já comentou em sala de aula também é, em 2019, 90% da prova, e eu não estou falando só questões de biologia, de química, de física, eu estou falando 90% da prova de 2019 era sobre meio ambiente. Era sobre reciclagem, era sobre poluição, energia renovável, era sobre tudo que você possa imaginar. Poxa, mas por quê? Porque quem formulou as perguntas estava inspirado, né? Nossa, acordou ambientalista? Não, né? Vamos lembrar o que aconteceu em 2019. A gente teve o crime ambiental, que foi a ruptura da barragem de Brumadinho, que causou dezenas de mortes, causou um estrago ambiental, um estrago do local de vivência de todas aquelas pessoas. Isso foi muito grave, isso foi muito importante para o país. Estar atento às atualidades é muito importante quando você vai prestar um vestibular. E não só quando você vai prestar um vestibular, mas para a vida, né? Estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor é muito importante. E, meu Deus do céu, gente, quanta coisa que está acontecendo ao nosso redor. A gente tem coronavírus, a gente tem crise política, a gente tem crise econômica, né? Então, é mais do que necessário vocês estarem atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, a gente tem a questão do cansaço, de como lidar com o cansaço de uma prova. A gente tem a questão das atualidades, que sempre, as provas sempre conversam com o que está acontecendo no mundo. E a gente tem a nossa querida interpretação de texto, né? A gente sempre identifica que uma das principais dificuldades dos alunos é olhar para um texto e entender o que ele está querendo dizer, né? E a gente viu aqui em análise morfológica que, cara, cobra muita interpretação de texto. A diferença entre um pronome interrogativo e um pronome relativo é pura interpretação, né? Então a gente precisa exercitar isso, né? Então, toda semana, toda aula que tivermos, a gente vai trazer algumas diquinhas para vocês. Não se preocupem, não vão ser dicas de, assista um vídeo de 3 horas, ou assista um filme da Netflix. Putz, eu não tenho assinatura da Netflix, sabe? A gente sempre vai trazer coisas que estejam acessíveis e que sejam rápidas, que sejam, né, dinâmicas, para que vocês possam se interessar, pegar o conteúdo ali, tanana, tanana, e ir. Beleza? As dicas dessa semana são para ver. Eu trouxe um vídeo muito legal desse canal Se Liga Nessa História. Esse canal ele é voltado para estudantes, né? Então tem uma pegada mais didática, ele tem uma leveza, ele é divertido, ele é gostoso. E em 20 minutos vocês vão conseguir se atualizar sobre a nossa pandemia, coronavírus, preço do petróleo, queda da bolsa de valores, algumas questões de guerras geopolíticas também são discutidas nesse vídeo. É muito legal. Para acessar, no PDF, vocês vão só clicar aqui em cima, tá bom? Tá vendo que tem a mãozinha? 20 minutinhos para assistir. Separar um tempinho do dia e fazer isso. Para ler, eu trouxe um artigo que é do Guia do Estudante. O Guia do Estudante também é um conteúdo totalmente voltado para estudantes, que eles trazem desde matéria, né? Então, tipo, matéria de português, matéria de matemática, conteúdo assim, até atualidades, né? Então, eu trouxe esse artigo aqui que também é super curtinho, vocês leem em 20 minutos,
Coronavírus no Brasil. Como a pandemia prejudica a educação. Mais do que nunca, a gente precisa estar atento a isso. Afinal, vocês estão em ano de vestibulinho, vocês vão entrar no ensino médio e precisam estar atentos do que está acontecendo no meio em que vocês estão inseridos, tá bom? E para curtir um conteúdo que é um pouco mais leve, um conteúdo para vocês apreciarem, para ver na boa, assim, como interpretar um texto. Mas isso aqui, gente, não é um guia passo a passo, um livro de receitas. Não, é um livro bem, um vídeo bem gostosinho que vai falar sobre interpretação de texto de uma forma contextualizada, beleza? E também 20 minutinhos. Vocês conseguem separar isso aqui um em cada dia da semana e ainda nem vai ocupar a semana inteira de vocês. Professora, mas é para fazer uma redação? É para entregar alguma coisa? Não. Como eu sempre digo para vocês, educação é para formação de vocês, né? Interpretação de texto, treinar a leitura de vocês, ampliar seus horizontes. É para isso que eu estou recomendando. Eu e toda a nossa equipe de português, porque todos nós estamos recomendando isso, a gente espera de coração que vocês acolham esse material. Se vocês quiserem indicar alguma coisa que achem muito legal, indiquem, fiquem à vontade, tá bom? E toda semana a gente vai ter indicação. Então não tem desculpa de não saber por onde começar, tá bom? Como a gente sempre fala, toda terça-feira a gente tem plantão da Bruna, em que a gente tem interpretação de texto, mais uma vez, sim. A gente tem correção de exercício, a gente tem algumas matérias, né? Então, toda terça-feira, 20 horas. Não pode acessar esse horário? Fica gravado no YouTube, você pode acessar quando e quantas vezes quiser. Toda semana, exercícios no Moodle, né? Exercícios para fixar o conteúdo. Isso é muito importante, mas muito mesmo, né? E a gente sempre deixa um comentário, uma ajuda para vocês, que é para realmente vocês saberem que, ó, a gente está aqui com vocês. A gente está fazendo tudo isso aqui para a educação de vocês, porque a gente confia em vocês, no cérebro lindo que vocês têm. Beleza? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por mais uma semana estarem aqui comigo e com os outros professores que deram as primeiras aulas. Tenham um ótimo descanso, estudem bastante, fiquem em casa, fiquem em segurança, cuidem dos seus familiares, né? Se informem por fontes confiáveis, usem álcool gel se precisarem sair, usem máscara e é isso, gente. A gente se vê na próxima aula. Grande beijo e uma ótima semana para vocês.